Boa tarde, 8 de janeiro de 2015. Sejam bem-vindos à Quinta Técnica, primeira Quinta Técnica de 2015, transmitindo aqui pelo canal XPTV, diretamente de Tirapina, São Paulo. Espero que todos tenham tido um ótimo Réveillon, início de ano. Desejo um ótimo 2015 para todos vocês. E nós, aqui na Quinta Técnica, através da minha análise, eu sou Fausto de Arruda Botelho, consultor de valores imobiliários, CVM. Nós então fazemos uma análise de médio e longo prazo, vemos alguma coisa de curto prazo também. Falamos dos índices do Brasil e do exterior e também ações e commodities específicas. A partir desse ano, nós vamos estar, a partir da próxima Quinta Técnica, nós vamos estar, resolvemos que vamos continuar com a Quinta Técnica aberta a todos, mas as perguntas, entretanto, serão feitas apenas pelos nossos clientes do produto que nós temos de alertas com stop. Para quem não conhece, nós fazemos recomendações de compra e venda de ações. Essa semana, um cliente nosso nos mandou um e-mail dizendo que não iria mais assinar, porque nós só estávamos fazendo recomendações de venda. Até estamos fazendo algumas recomendações de compra. Temos duas recomendações de compra, eu vou mostrar a vocês as posições que nós recomendamos a compra. Mas, sim, o mercado, quando a gente entende que o mercado está caindo, a gente, logicamente, fica mais tendencioso para as recomendações de venda, né? Não, na verdade, são as recomendações de venda que acabam aparecendo para nós. E por isso nós as fazemos, né? Mas, então, as nossas recomendações são feitas por intermédio de WhatsApp e também por intermédio do Terminal Enfoque. No Terminal Enfoque é muito mais dinâmico, logicamente, porque quando você recebe a recomendação, você pode, com um clique, você abre na sua tela o gráfico que eu usei para fazer a minha análise de onde saiu a recomendação. E aí você vai ver todas as retas e todos os objetos gráficos que nós traçamos, né? E também você pode usar o controle de risco do Terminal Enfoque, onde você inicialmente define os seus parâmetros de risco e posteriormente, quando você recebe a nossa recomendação, você com um clique abre a recomendação de tamanho de posição, que nada mais é do que o seu controle de risco, né? O software recomenda quantas ações você deve comprar. A ideia é que com o método com stop que a gente opera, você consiga limitar o seu risco. Então você torna fixo o seu risco. Tornando fixo o seu risco, o que varia é o tamanho da sua posição. Diferentemente do que muitas pessoas, muitos traders costumam fazer, ao invés de se fixar o tamanho da posição, fixa-se o risco. E aí o tamanho da posição fica variável. Quando ao contrário do que nós fazemos, ou diferentemente do que nós fazemos, o trader fixa o tamanho da posição, por exemplo, ele compra 5 lotes de índice futuro, ou ele compra 10 mil reais de ações. Então, considerando-se que ele opere com stops, com ordens de stop, e que ele controle o seu risco de alguma maneira, mas se ele mantém fixo o tamanho da sua posição, o que varia o que vai variar, não é? É o seu prejuízo, porque eventualmente você vai fazer uma posição de compra com stop a essa distância ou com stop a uma distância menor, né? Então, quando o stop está longe, você vai ter um risco maior. Quando o stop está mais perto, você vai ter um risco menor. E com isso, você vai estar fomentando a bipolaridade do seu subconsciente, do seu processo psicológico. E quando você não tem um controle sobre o seu processo psicológico, você está
você diminui dramaticamente as suas chances de ter sucesso no mercado. Então, por isso, no Terminal Enfoque, a gente tem essa ferramenta em que você limita, sim, o prejuízo, e aí o software, de acordo com o stop que nós recomendamos e o objetivo, ele então vai te recomendar, baseado nos seus parâmetros de risco. Parâmetro de risco é você vai dizer basicamente quanto você quer perder, qual é o máximo percentual que você quer perder por posição. Então você define esses parâmetros e o software vai lá te recomendar 500 ações ou 5.000 ações, dependendo do seu capital e justamente desses parâmetros de risco. Então é isso. Vamos começar então com a análise do índice Bovespa, como sempre fazemos. E para isso vou chamar aqui o Terminal Enfoque, quinta técnica, e vamos lá. Só regular o nosso zoom e pronto. Primeiro o índice Bovespa à vista. Muito bem. Nós, nessa semana de fim de ano, tivemos um mercado misto, né? Ele caiu no final do ano e no começo do ano, dia 2 e depois dia 5, na sexta-feira, que antecedeu, que foi o primeiro dia do ano, sexta-feira passada, e depois na segunda-feira, e aí subiu terça, quarta e hoje quinta-feira. Isso, minha gente, é fruto desse suporte que foi encontrado no dia 16 de dezembro, que é um suporte que eu agora eu tracei dessa maneira aqui. Não sei se na quinta-feira passada, ou na última quinta técnica, eu já havia apresentado o gráfico com essa reta suporte, mas essa reta é indubitavelmente um evento técnico a ser considerado, né? Então, função desse suporte, os preços subiram e agora eles podem fazer ou uma acumulação, um retângulo, ou de repente até um processo ABC, antes de cair. Nós estamos entendendo que essa alta é apenas uma reação da tendência de baixa que deverá continuar. O mercado deve, no nosso entender, romper esse suporte a 46 e cair para o seu próximo nível, que está... ele caindo, quer dizer, rompendo o 46, ele vai ter suporte a 45, que é esse fundo de março, e depois a 44, que é o fundo de julho de 2013. Mas rompendo-se esse suporte a 46, ele estará rompendo também essa reta suporte e essa acumulação toda aqui, que é uma acumulação de longo prazo, né? Nós estamos entendendo isso como uma acumulação que deverá dar continuidade a esse processo de baixa que iniciou-se lá em 2008, né? O mercado chegou até próximo do topo anterior ao subprime, com esse topo que ele fez em novembro de 2010. E depois ele foi tendo topos consecutivamente mais baixos, né? Teve um topo em março de 2012, depois teve dois topos no mesmo nível, sendo um em setembro de 2012 e outro em janeiro de 2013. Depois teve outro topo aqui em maio de 2013, outro topo praticamente no mesmo nível em outubro de 2013. E aí nós tivemos um topo anterior aos dois últimos, nesse processo aqui, que foi o processo processo eleitoral, não é? E aí, isso quando o PT começou
a presidente Dilma começou a cair nas pesquisas, o mercado subiu, teve altas bastante dramáticas até, mas os preços não vieram acima desses dois últimos topos principais, né? Então nós entendemos que esse processo todo aqui é uma acumulação que deve dar continuidade ao movimento que a precedeu. Essa acumulação a gente pega a amplitude dela, projeta para baixo. Eu a rigor não teria ainda condições técnicas de fazer isso, porque isso aqui não se provou como uma acumulação de continuação ainda, mas é o que nós estamos enxergando, a nossa leitura é essa, e os preços viriam então para 36, onde tem esse fundo aqui de 2009. Isso no médio e longo prazo, né? No curto prazo, o mercado está dentro dessa acumulação, encontrou suporte nos 50, encontrou resistência nos 50 mil e está indefinido. O fato de ele ter deixado essa sombra considerável hoje é mais uma razão para a gente desconfiar dessa alta aqui como sendo apenas uma reação e não uma reversão, né? Não acho que esse processo é uma reversão, sim acho que esse processo é uma reação da tendência de baixa que deve continuar. Agora, vejam, a resistência está passando aqui. Não sei porque ela está azul, a gente usa reta vermelho para as retas resistência e azul para as retas suporte. Então, é uma pretensa reta ainda, mas já tem 3 pontinhos, né? Então, a rigor, o mercado pode fazer uma ABC em que ele chegue aqui próximo dos 52, 52 e pouco, e aí é onde nós entendemos que ele iria encontrar essa reta resistência, e, portanto, se nessa semana ele tiver essa alta, e é bem possível, e é logicamente possível que isso aconteça em apenas alguns poucos dias, não se deixem enganar, reações da tendência de baixa são processos extremamente violentos, são processos em que o mercado sobe de uma maneira assim selvagem. Isso é natural, é isso mesmo que a gente deve esperar que aconteça com os preços, e é o que acontece. E isso, logicamente, engana muita gente, né? Porque acaba se atirando em busca de posições de compra para depois sentir que apenas os preços voltam a cair. Então, isso aqui pode sim acontecer, os preços virem até a reta resistência, mas, como eu disse, vamos ter que esperar para ver. Muito bem, vamos ver o que o índice futuro está nos dizendo. No índice futuro a gente tem uma definição bem mais caracterizada hoje, né? Esse é o índice futuro da Enfoque, nunca é demais falar que esse é um gráfico artesanal, porque ele é ajustado a cada vencimento do índice. É algo que a Enfoque faz e a gente sabe que outras empresas de análise técnica não fazem, porque não querem ou porque tem dificuldades técnicas para fazer, mas nós na Enfoque prezamos muito pelo nosso banco de dados. Eu pessoalmente cuido do nosso banco de dados e o faço porque uso os bancos de dados, né? Eu, quando faço um gráfico como esse do índice Bovespa, eu estou usando para a minha análise técnica. Então, eu quero estar olhando a coisa como realmente é. E então, esse gráfico do índice futuro é um gráfico que a gente ajusta a cada mês de vencimento. A gente pega o mês presente, que geralmente está abaixo do mês futuro, e a gente, então, levanta o gráfico para que o fechamento do mês presente encontre com o fechamento do mês futuro, e com isso você levanta o gráfico todo. E isso acontece a cada fechamento, né? Para que no dia seguinte, se a gente deixasse assim, no dia seguinte o mercado teria que abrir com um pequeno gap, porque ele passa a considerar o mês futuro como base para atualizar esse que é o gráfico que nós chamamos de gráfico perpétuo. Um gráfico do índice futuro que vai usando os meses respectivos como base para fazer esse processo de atualização. Nos dá muito orgulho, por exemplo,
e muita tranquilidade saber que esses dois níveis de 92 e 2002, 10 anos de diferença, estão, pasmem, vejam só que coisa incrível, estão exatamente no mesmo nível. Isso aqui é o que a gente pode falar de boca cheia como sendo o fundo do poço. Esse é pelo menos um fundo de poço, é o fundo de poço dos últimos 20 anos. E é muito interessante a gente também identificar que o índice futuro operou dentro de uma faixa, né? Outro aspecto também é que esse topo de 1997, vejam, quase que milimetricamente coincide com o topo de 2008. Então, 11 anos depois, você tem dois topos também praticamente no mesmo nível. E depois a gente tem todos esses outros topos aqui que também tem uma coincidência muito grande, né? A gente está passando muito próximo aqui desse topo de 1990, esse de 92, esses outros dois de 94. Depois a gente passa próximo desse topo de 2000 e passamos no topo de 2007 e principalmente aqui no topo de 2010. Muito bem. O índice futuro, então, tem essa cara. Ele está nesse processo, que nós entendemos é um processo de acumulação, de continuação. E entendemos que isso aqui vai romper para baixo e os preços vão botar mais ou menos essa amplitude para baixo. E nós já até projetamos aqui, isso viria a dar aqui próximo de 35, 36 mil pontos. Vamos ver exatamente o que é que nós estamos projetando. É 35.700. No curto prazo, essa acumulação nós entendemos vai se transformar num retângulo. Vejam, um aspecto interessante é que se nós excluíssemos a vitória do PT, que se deu no dia 27 de outubro, né? A eleição foi dia 26, né? Dia 27 de outubro foi segunda-feira, em que o mercado abriu lá embaixo, abriu com um gap na vitória do PT na eleição presidencial de 7,4% e fechou com 1,5% de baixa, né? Mas se a gente tirasse esse fechamento aqui meio de um pouco mini pânico que deu no mercado, a gente veria uma acumulação aqui e o mercado se acumulando abaixo dessa acumulação, que é um procedimento muito corriqueiro que o mercado costuma fazer. Ele faz acumulações, rompe, depois faz outra acumulação embaixo do suporte da antiga acumulação. Hoje nós tivemos um dia de indefinição. Aqui a gente percebe no índice futuro uma sombra superior maior, um corpo real pequeno, que é a característica de indefinição, né? Para quem não sabe, corpo real, que é entre abertura e fechamento, nessa parte mais larga do candlestick. Corpo real comprido, grande, como esse aqui, é definição. Esse aqui, definição. Definição do quê? Comprados sob controle. Comprados com domínio do mercado, né? Abriu com gap de alta, fechou na máxima do dia. Isso aqui é claramente uma situação a favor, totalmente a favor dos comprados. Então, se isso aqui é definição, quer dizer, se o corpo real grande é definição, o corpo real pequeno é indefinição. Indefinição que não está nem para os comprados nem para os vendidos. Ou seja, o mercado começou a subir, subiu terça-feira, ontem abriu com gap de alta, mas deixou uma sombra, já não fechou assim muito convincente, né? Então o mercado está subindo pero no mucho, né? Como diz o outro lá. Então eu estou um pouco mais pessimista aqui para o curto prazo. Acho que a gente tem condições de ter uma nova queda aqui já amanhã ou no começo da semana que vem. E isso então qualificaria ainda mais este processo, que já tem dois fundos no mesmo nível e um topo. Qualificaria como uma acumulação de continuação, né? Talvez a gente tenha, se o mercado fizer um topo aqui, a gente possa imaginar que estamos vendo um triângulo descendente, com condições de passar uma retinha de resistência aqui. Vamos ver o intraday como é que está. A gente faria isso aqui, né? Traçaria uma reta aqui, ó. E aqui, e o mercado eventualmente podia fazer isso, e esse processo aqui, então, seria um triângulo descendente. Ou então o mercado vai até lá e volta, e aí
ele estaria nos dando um retângulo. Mas, de qualquer maneira, como já disse, entendemos que isso é continuação. Bem, Estados Unidos, primeiramente o S&P, que eu passei a usar o S&P indexado, né? Posso mostrar também o S&P não indexado, mas ele não tem muita serventia, porque nós estamos no nominal, nós estamos em mares nunca antes navegados. Lá em cima, tivemos uma indicação importantíssima de baixa, aqui nesse gráfico não indexado, que foi o rompimento dessa reta. Depois, os preços vieram ligeiramente acima da reta, romperam esse último topo, mas não desenvolveram, vieram abaixo desse topo de novo, isso é indicação de perda de força dos comprados. E agora, no final do ano, no que o americano chama de Christmas Rally, ou Rally do Papai Noel, o mercado teve um comportamento bem pífio, né? Eu hoje estava fora, não acompanhei muito os mercados, só voltei para fazer, checar as ações que eu estava de olho. Até hoje vou estar mostrando as ações que eu estou de olho para vocês. E não vi se aconteceu alguma notícia, mas porque nós tivemos uma alta bastante significativa hoje do S&P, tanto do S&P quanto do Dow Jones, né? Então, sim, o mercado pode ir testar esse último topo, mas ele está dando indicação atrás de indicação. Vejam, rompeu esse nível aqui pifiamente e voltou a cair. Agora deu uma esticada, mas eu acho que isso como é que se diz? Eu acho que isso é fogo de palha. E aí a gente vê essa queda aqui que foi comparável à queda de 1929, né? E aí a gente vê o rompimento desse processo de alta aqui e isso é ponto para os comprados, no Fibonacci estendido do início aqui da alta de 82 até o topo que foi em 2000, o mercado já teria corrigido quase 50%, né? E eventualmente alguns podem dizer, ó, tivemos uma A, B, C. Só que nós entendemos que esse processo ainda vai ter continuação. Vamos saber que esse processo de baixa ainda vai ter continuação e, portanto, nós não entendemos que isso aqui é uma ABC. Eu, especificamente, entendo que isso daqui é uma 1, 2, 3, 4, nós vamos ter a 5, ou nós tivemos a 1 e estamos tendo a B, C, a 2, eu não sei, eu acho que o processo é bem mais complexo. Aonde que eu me baseio? Bem, eu me baseio no que aconteceu com o Nikkei. O Nikkei teve um processo de anos, né, em que eu estou chamando ele aqui, e que teve um processo de anos, que ele começou a cair em 1990, então, eventualmente você poderia ter pensado A, B, C, mas não, ele não fez A, B, C, ele fez 1, 2, na minha leitura, né? 1, 2, 3, 4, fez 1, 2, 3, 4, 5, eu acho mais ainda, acho que nós estamos numa A, B, C, para fazer a B, então acho que o processo todo do Japão foi A, eu acho que esse processo é B, e acho que nós estamos entrando na onda C agora no Japão. O Nikkei acabou, já que estamos falando dele aqui, ele acabou de testar a resistência desse topo de 2007, vejam, e não conseguiu romper essa resistência. Testou essa resistência, deixou uma formação, quer dizer, ainda não deixou porque não rompeu aqui o fundo, né? Mas fez um topo, fez outro topo no mesmo nível. Estou desconfiado que isso daqui vai se provar um topo duplo. Se esse nível aqui
de 16 mil e esse suporte de 16.700 for rompido, aí essa formação será uma acumulação de reversão. Poderemos chamá-la de topo duplo. Mas enfim, então é por isso que eu acho que os Estados Unidos ainda tem mais para cair, né? E depois também, logicamente, tem o gráfico do Dow Jones, que é muito mais explícito do que esse aqui. Mas de qualquer maneira, vejam, nós estamos hoje testando esse topo muitíssimo importante. Por que muitíssimo importante? Porque depois dele os preços caíram de imediato 53% e posteriormente acabaram caindo 65%. Né? E nós tivemos já uma indicação extremamente baixista, que foi o fato dessa reta ser rompida. Essa reta foi rompida e, logicamente, o mercado não cumpriu a sua, quer dizer, não pagou a sua prenda, que seria cair até esses fundos aqui de 2013, 1640, que seria uma queda a partir de onde está agora de 20%. Isso não aconteceu ainda, até porque ele voltou a subir, né? Eu pessoalmente acho que nós vamos estar chamando isso aqui no futuro, e eu estou confidenciando em vocês, não tem nada de análise técnica aí, é só a minha experiência, o meu cheiro, a maneira como eu estou vendo os mercados hoje no mundo, né? Mas eu acho que isso aqui nós vamos poder chamar, nós vamos chamar no futuro de chapa branca, esse processo aqui, depois do mercado ter rompido, porque foi justamente aqui em outubro do ano passado que acabou o quantitative easing, e o governo americano falou que não, que se precisasse eles iam comprar títulos de novo, né? Aí aqui deu outra dor de barriga no mercado, né? Deu outro pequeno estresse, e o governo logo se apressou a dizer que a taxa de juros ia subir, mas seria muito lentamente e tal. Então eu entendo que o governo americano está segurando o mercado no grito, mas ele está, como eu disse, dando inúmeras mostras de que os comprados estão ficando mais fracos, né? Haja visto, rompe-se um topo e o mercado sai derivando, e depois cai violentamente, e aí rompe-se outro topo e o mercado deriva e cai violentamente também. Bem, agora ele está subindo de maneira selvagem, né? Hoje teve uma alta bastante significativa, ainda está rodando o mercado, mas nós estamos aí com 1,8%, quase 2% de alta. Mas eu chamo a atenção para vocês para o fato de que aqui em outubro o mercado também subiu inicialmente muito forte. Aqui em dezembro o mercado também subiu muito forte. Aliás, ele teve um dia de uma alta ainda maior. O segundo dia de alta em dezembro foi de 2,4%, até maior do que hoje, né? Aqui nós estamos tendo essa alta, mas eu acho que ela vai ter vida curta, até porque eu acho que essa reta ainda está valendo, essa reta de suporte. É uma reta de suporte, vejam, aqui no S&P, ela tem 1, 2, 3 anos e 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Ela tinha 3 anos, 5 pontos, rompeu essa reta. Então, essa reta eu acho que está válida ainda. Ela está aqui, está passando por aí. Pode ser, talvez, adequada, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas o mercado está aí agora tendo uma espécie de pullback para essa reta. Agora, o teste final é saber como será se o mercado chegar aqui no topo. Se ele deixar um topo aqui, ele vai estar deixando um topo inferior ao último topo, depois de ter deixado um topo pífio em relação ao penúltimo topo. Isso é a característica básica de comprados perdendo força. Comprados perdem força exatamente dessa maneira. Então, como é que uma tendência vira? A tendência vira: comprados perdem força e vendidos ganham força. Então, à medida que os gráficos começam a mostrar que comprados estão perdendo força, e se a gente constata que isso está acontecendo depois de uma alta vejam vocês, e estou mostrando o gráfico indexado pelo CPI, quer dizer, a coisa verdadeira, né? Uma alta de 182%. Se a gente for contar só a última alta de julho de 2011 para cá, até o último topo, foi 87%. 87%, minha gente, numa economia que a taxa de juros é 0,25%, é muita coisa. É muita coisa. Então, e daí a gente tem que inferir que
depois de uma alta dessa envergadura, a gente ter noção nítida de que os comprados estão perdendo as forças, é igual a nós chegarmos à conclusão que nós estamos muito próximos de um ponto de inflexão. Agora, que será esse ponto de inflexão? Será uma queda, apenas uma correção da tendência de alta, ou será uma reversão? Eu entendo que vai ser uma reversão, né? Mas isso o mercado é que vai estar mostrando para a gente. Então, nós continuamos baixistas no S&P Dow Jones no curto, médio e longo prazo e estamos aí um pouco indefinidos. Aqui no caso do S&P, agora, nesse instante, indefinidos para alta aí no curto prazo, né? Eu estou mostrando aqui o S&P intraday, que eu digo que é o cara que manda no mundo. Esse é o gráfico de 15 minutos, é o mini S&P, ele é um dos contratos mais líquidos do mundo, gira uma enormidade de dinheiro e eu estou vendo que nós estamos com uma espécie de uma deriva aqui, ó, no intraday. Então, quem sabe o fechamento de hoje, o S&P está fechando não, ele fecha, tem que ver pelo Dow Jones aqui, vou ver, ele está fechando às 18h45, ele está fechando às 7 horas da noite, né? Então, agora são 6, o Dow Jones está andando mais 1 hora ainda, né? E o S&P também, o mini S&P. Esse mini S&P para às 7 horas, depois ele fica 15 minutos parado, depois recomeça e gira a noite inteira. Muito bem, então eu quero agora mostrar a vocês um pouco do que a gente faz aqui na Constop. Eu especificamente corro todos esses mercados aqui todo dia. Essas ações, eu estou agora no Terminal Enfoque com a nossa tela Ações. Aqui é o que eu chamo do meu garimpo. Eu não sou o Zé Alfredo, mas eu tenho o meu garimpo também. Quem não entendeu a piada é porque não vê a novela das 9. Eu vejo só de vez em quando. Muito bem. Então, o meu garimpo são essas ações aqui, ó. São todas essas ações. Cada verdinho, cada linha verde dessa eu posso até trazer um pouco mais próximo aqui para ficar mais... o que eu fiz aqui? Cada verdinho desse é um ativo. Perdão, é um setor, né? Então eu estava no setor financeiro e aí eu corro para o setor industrial, consumo, todas essas ações aí de consumo. Aqui eu estou entrando no imobiliário, aqui eu vejo as ações de telecom, que não tem mais índice, né? Mas elas estão juntas aqui, né? São essas 4, e depois as elétricas aqui embaixo. Então todo dia eu corro essas ações e usando essa tela do meu desktop, que é a tela que eu chamo de ações, e numa situação em que essa página de cotação está linkada com essa janela de gráficos. De maneira que eu clico aqui, por exemplo, na primeira ação, que é Itaú, Unibanco, e aí eu vou com a setinha, eu vou mudando aqui na página de cotação e ele vai mudando o gráfico aí, e eu logicamente uso aí a minha experiência de 35 anos de análise técnica e bato o olho e sei o que vale a pena dar uma espiadinha a mais e o que não vale a pena. Por exemplo, aqui BME parei. Por que parei? Parou por quê? Porque eu estou entendendo que BMF está fazendo está com chances de fazer uma acumulação de continuação. Por quê? Porque ela está numa tendência de baixa, veja, que eu vou demarcar aqui. Ela pode muito bem ter feito aí uma pretensa reversão, vamos ter que conferir amanhã para ver se é uma reversão mesmo. Então, o que eu faço? Quando eu vejo essa ação,
Eu venho aqui no Terminal Enfoque e dou Ctrl V. Quando eu dou Ctrl V, eu copio esse gráfico aqui. Porque essa janela aqui, ó, que estava aqui, ela tem os elementos, os objetos gráficos de todos esses ativos aqui. Todas essas ações, as retas e objetos e stops e comentários e tudo mais, estão gravadas nessa janela aqui. Agora, essa cópia que eu fiz vai ter apenas os elementos gráficos de BMF, que não é muita coisa, porque não tem muita coisa aqui para colocar. Não temos nenhuma reta, suporte aí muito... Se bem que isso aqui pode ser, hein? Eu não sei porque era para estar aí essa reta. Mas... E eventualmente a gente possa... isso não tem mais valia agora. Então sim, talvez os preços tenham rompido essa reta e tenham feito um pullback para essa reta. Por isso eu estou de olho em BMF. Mas nós não tivemos nenhuma formação de candlestick ainda. Isso aqui não dá para se chamar de nuvem negra. Mas eu quero ficar de olho. Então o que eu faço? Eu copiei e daí eu venho cá em desktop, mover janelas para de olho. E aí eu vou aqui na minha tela de olho. Aqui embaixo no Terminal Enfoque, a gente tem 15 telas. Ó. Primeira é mercado, indicadores mundiais, depois eu tenho a tela commodities, a tela dólar, de olho, ações, alertas com stop, liquidadas recente, liquidadas. Eu comentei o ano passado aqui, mas eu queria reforçar que esse meu desktop está disponível para os nossos usuários do produto Alertas com Stop. Então, se você é nosso cliente nesse produto, você pode ter esse desktop. Basta você nos mandar um e-mail e solicitando, e nós vamos então te devolver um e-mail que na verdade vai ser enviado pelo Dropbox, e você então recebe esse e-mail do Dropbox e simplesmente passa a poder acessar essa nossa pasta dentro do Dropbox. O Dropbox fica um diretório dentro do seu disco C, e à medida que eu atualizo o meu desktop é esse arquivo é o arquivo que o Terminal Enfoque cria, né, gera. Ele tem a terminação .go, de GOL, que significa gráficos online. O nosso primeiro software lá atrás, há muitos anos atrás, chamava-se Go. Né? Então, quando eu atualizo esse meu desktop, eu salvo esse arquivo no Dropbox e você automaticamente tem ele atualizado no seu diretório. Aí. Então, se você quiser ver todas as nossas análises, todos os gráficos que nós estamos de olho, você simplesmente carrega o meu desktop no seu terminal. Né? Depois, se você quiser, você pode pegar só os gráficos que você está acompanhando, porque nós vamos ter mudado os stops, porque uma das telas que nós temos é essa que a gente chama de alertas, justamente de alertas com stop. E aqui nessa tela, eu vou até aqui, janelas organizar, alfabética vertical, a gente, por exemplo, eu vou botar aqui IOSP, né? É um ativo que nós já mudamos várias vezes o stop. Vejam que legal, esse ativo aqui nós tivemos o stop inicial, o vermelho é onde nós vendemos, isso aqui foi uma venda feita no dia 6/11, a 16,45, o stop inicial estava 17,71, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós estamos no stop número 8, que está agora acima de 12,50, o nosso stop. Os preços estão se aproximando desse stop, mas a gente está tranquilo, se for estopado, vai ser estopado, mas o stop está protegido por esses topos aqui. Né? Então, esse gráfico com todo esse histórico da nossa posição, você pode ver, pode acompanhar as nossas posições, enfim. Né? É isso aí. E eu, então, tinha posto o BMF aqui, né? Não pus. BMF deve ter vindo aqui em algum canto. Eu preciso janelas organizar em ordem alfabética. Não, perdão. Isso aqui eu estou mostrando a tela de posições em aberto. Agora eu vou para a tela de olho.
Essa tela de olho essa tela de olho é para onde eu mandei BMF, está aqui BMF, tá? Janelas organizar em ordem alfabética vertical. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 16 ações em que nós estamos de olho. Hoje, olhei elas todas, vi o mercado todo. Então, todo dia eu vejo, depois do fechamento, eu olho aquelas ações todas, né? Que eu mostrei para vocês, são mais ou menos umas 90 ações, e o que eu acho que tem alguma coisa a ver, eu mando para de olho. No dia seguinte, eu trabalho predominantemente nesses ativos aqui. Então, esses ativos são ativos que eu já estou de olho, eventualmente eles ficam aí alguns dias, e são os ativos básicos dos quais eu garimpo as recomendações de compra ou de venda que a gente faz, tá? E eu vou hoje correr esses ativos rapidamente com vocês, ó, e dizer por que eu estou de olho. Um recurso legal do Terminal Enfoque é que cada uma dessas janelas pode ser um gráfico intraday ou pode ser um gráfico longo prazo, um gráfico diário, né? Então, eu posso ter alguns intraday e alguns longo prazo aqui. Eu, quando vou analisar, eu gosto de ver o gráfico diário. Nós fazemos as nossas análises no gráfico diário. Esse produto que nós temos, que é o produto Alertas com Stop. Nós estamos pensando em lançar um outro produto, não está nada certo ainda, mas nós estamos trabalhando em cima de um algoritmo que está fazendo operações day trade no índice futuro. Eventualmente vai fazer no dólar também. Nós estamos testando esse algoritmo, ele está com uma acertabilidade muito impressionante, tem um sócio nisso, e eventualmente isso possa virar um produto em que nós vamos estar dividindo essas recomendações. Se viermos a fazer isso, vai ser para um número limitado de pessoas, porque nós entendemos que muitas pessoas operando no mesmo algoritmo iriam estragar as indicações do algoritmo, né? Mas nós estamos pensando ainda nisso. Então, essas recomendações que nós fazemos hoje são recomendações para position trading, né? Position trading, que eu digo que, na verdade, o prazo das nossas posições não é nem curto, nem médio, nem longo, é o prazo do mercado, porque a gente faz as recomendações e tem o stop sempre colocado. Se for estopado no mesmo dia, a operação virou um day trade. Se o mercado, numa recomendação de compra, ficar subindo durante 1 ano e meio sem parar, nós provavelmente essa recomendação terá sido para uma operação de longuíssimo prazo, né? Então a gente recomenda e depois a gente recomenda as mudanças de stop também quando a gente acha que aconteceu alguma coisa que mereça a gente liquidar. Por exemplo, ontem liquidei uma posição porque nós não tínhamos mais o motivo que nos fez inicialmente fazer a recomendação. Então, se a gente não tem mais o motivo, para que ficar com a posição? Caímos fora, eventualmente saímos 0 a 0, um pouquinho de prejuízo, um pouquinho de lucro, e vamos partir para outra coisa que esteja mais interessante, né? Mas vamos lá, olha. Então, vou começar aqui com alpargatas, e estou mostrando o gráfico diário, e eu vou fazer uma coisa, ó, um negócio bacana que a gente colocou aqui no Terminal Enfoque, esse quadrinho aqui, a gente regula a periodicidade do gráfico, né? E tem esse íconezinho aqui, que você até passando o mouse tem essa janelinha onde está dito o seguinte, ó, marcando a opção de alterar os períodos e clicar qualquer botão, ao aplicar as alterações nos gráficos, você vai aplicar automaticamente para todos os gráficos dessa tela aqui, tá? De maneira que se eu clico aquele checkbox, se eu checo aquele box e clico no diário, ele vai transformar todos os gráficos dessa tela em gráficos diários. Então isso é o que eu faço antes de começar a analisar. Por que eu estou de olho em alpargatas? Porque nós estamos chegando próximo de um suporte importantíssimo. Em agosto de 2011, os preços estavam nesse nível onde estão hoje e subiram rapidamente 93%. Em fevereiro de 2011, eles também haviam subido menos, mas também subiram 30%.
E nós estamos exatamente nesse nível, eu estou de olho porque eu quero saber o que, que o mercado vai aprontar nesse nível. Aparentemente ele está dando uma, uma derivada. Vejam, como já disse, eu estou um pouco cético com as indicações de compra, só quando é coisa muito boa mesmo. Mas se eu tenho esse gráfico, esse por quê? Ora, porque a gente está baixistas, muito baixistas no médio e longo prazo. Então eu estou um pouco mais conservador nas minhas leituras de alta, né? Mas nós, como eu já disse a vocês, estamos com, deixa eu ver aqui, duas recomendações de alta. Vou mostrar a vocês, ó. Pão de açúcar, nós fizemos a recomendação, vou botar no gráfico diário aqui. Por que fizemos a recomendação? Porque eu estou entendendo que isso aqui é um triângulo ascendente. Essa reta, alguém mexeu no meu queijo aqui. Vejam aqui, no longo prazo a gente vê melhor. O mercado fez uma acumulação com topos no mesmo nível e fundos ascendentes. Isso qualifica um triângulo ascendente. E o mercado chegou na reta suporte desse triângulo ascendente e nos deu uma estrela da tarde. Então, nós estamos projetando isso para o topo, nós simplesmente projetamos o mercado para a reta, perdão, o nível de resistência desse triângulo ascendente, que é esse nível aqui, que é 114. Achamos que foi uma indicação importante que o mercado deu, ou seja, uma reversão interessante de candlestick na reta suporte de um triângulo ascendente. Esse tipo de indicação a gente não perde. Eu posso comer barriga, mas se eu estou vendo isso, eu estou vendo isso. Recomendamos também a compra de Suzano. Por quê? Porque o mercado rompeu uma tremenda resistência. Vejam que importante essa resistência aqui. Topo em 2006, uma acumulaçãozinha aqui com fundo em 2006 também. Topo aqui em 2009, fundo em 2009, outro topo milimetricamente posicionado aqui em 2011, outro topo posicionado em 2014. E depois disso o mercado fez uma acumulação que tem características de triângulo ascendente. Então, de novo, ó, triângulo ascendente, está aqui a justificativa da recomendação. Triângulo ascendente após rompimento de resistência importante. O mercado rompe uma resistência desse naipe, faz um triângulo ascendente, pô, não tem dúvida, é botar para dentro. A gente pode estar errado e se tiver, nós vamos ser estopados aqui. Mas a posição está lá, ainda está no prejuízo, mas vamos ver se ela vai dar. Está fechando hoje, fechou hoje próximo das máximas do dia, quem sabe amanhã não rompe isso e vai em busca do seu objetivo, né? E o objetivo é um objetivo que apenas vai mandar o mercado para essa próxima resistência aqui, que é uma resistência importante também, porque essa resistência aqui, ó, desse fundo de 2007, essa formação de topo aqui, o suporte dessa formação de topo que aconteceu entre 2010 e 2011, né? É apenas para lá que a gente está projetando. Uma altazinha bem conservadora, né? O stop estava próximo, deu para a gente fazer isso. É uma alta de 15%. O stop estava aí em torno de, deixa eu ver aqui, o stop 15% de alta, stop 3,5%, 4% de baixa, né? Então dá aí uns 3 e pouco, relação lucro-prejuízo. Então ó, foi recomendado. Mas essas são as duas únicas, as outras todas são recomendações de venda, né? Nós estamos com recomendações de venda em ASTT, B2W, Braskem, Semig, Companhia Hering, Cielo, Ezetec, Gol, IOSP, Light, Lojas Marisa, não sei se eu passei alguma compra aí, Marco Polo, Odontoprev, Petrobras, Randon e Sabesp. Mas vamos lá, de volta para de olho aqui. Então, estamos de olho em Alpargatas, por isso que eu falei para vocês. Estamos de olho em Souza Cruz, porque, nossa senhora, vejam que incrível. Nós estamos vendo aqui uma reta suporte rompida, tracei Fibonacci disso aqui. Primeiro o número Fibonacci está em 4, o número intermediário Fibonacci, que é o ponto 26... ponto 2140, está aqui a 9, quer dizer, o mercado tem muito para cair aí, né? E depois de ter rompido essa reta, né?
essa reta que o primeiro ponto estaria aqui em 98, né? Que tem 15 anos de reta. E depois disso está fazendo o que eu acho que é um triângulo descendente. Então, eu tenho falado aqui na quinta técnica que o júnior, o analista técnico júnior, vende aqui, ó. Quando rompe-se esse que eu entendo será chamado futuramente de triângulo descendente. Por enquanto ele é uma acumulação aí, eu estou achando que ele está com cara de triângulo descendente. Vamos ver se eu estou certo ou não. Agora, o sênior vai querer vender no outro ponto de indicação do triângulo descendente, que é quando o mercado faz uma reversão na reta resistência do triângulo descendente. Então, por que eu estou de olho? Porque eu estou esperando aqui, eu estou filando. Kiri é como a gente chama o gatinho, né? Para quem não sabe. Então, eu estou esperando esse cara chegar aqui, e se ele chegar lá, eu vou estar filando o mercado, vou estar acompanhando eventualmente no dia que ele chegar, eu vou estar acompanhando o mercado no intraday para saber se eventualmente ele me dá uma indicação de reversão no intraday, porque daí a recomendação a gente faz no meio do dia, em vez de esperar para um horário mais próximo do fechamento, né? Horários mais próximos do fechamento nos dão mais segurança porque a gente tem o candle do dia um pouco mais definido. Por isso que a gente costuma fazer as nossas recomendações próximas do fechamento e muitas vezes até durante o call de fechamento, né? Os nossos clientes já sabem disso e ficam aguardando nessa meia hora aí, entre 4 horas e 5 horas. Se você também perder a nossa recomendação em tempo real, você pode abrir, por exemplo, o seu terminal às 15 para 5. Logicamente, isso bom. Você pode abrir o seu WhatsApp e ver as recomendações que nós fizemos, ou você pode abrir o terminal Enfoque e ver aqui nas notícias. Você vai ver na lista de notícias, você vai ver as recomendações que nós fizemos, né? Hoje nós fizemos várias recomendações, mas não foram de recomendações de iniciar a posição. Nós, por exemplo, publicamos uma recomendação de novo stop para pão de açúcar. Nós mudamos o stop de pão de açúcar. Melhoramos o stop de pão de açúcar. Significa que nós não estamos mais no risco máximo. Já diminuímos o risco porque subimos o stop nessa posição de compra de pão de açúcar. Nós também informamos a liquidação porque atingiu o stop de TIM. TIM era uma das ações que nós estávamos com recomendação de venda. Fizemos a recomendação aqui, tá? A recomendação foi reversão com estrela cadente em topo histórico. O topo histórico foi esse aqui, a estrela cadente foi essa aqui. Então o mercado, quando confirmou com esse candle aqui, nós fizemos a venda e acabamos estopando hoje porque tínhamos apertado o stop já. Se bem que eu hoje preferia estar com o meu stop anterior, preferia não ter mexido esse stop daqui para cá, porque se tivesse feito isso, não teríamos sido estopados e o fechamento hoje com essa sombra aqui indica que talvez TIM vá continuar a cair, né? Mas enfim, de volta aqui no de olho, então nós falamos de Alpagato, porque que eu estou de olho, BMF já falei porque que eu estou de olho, BR Properties nós estamos de olho porque ele está nesse suporte importante e rompeu uma pretensa reta de resistência, pretensa porque essa reta ainda dá para a gente, de repente, colocá-la aqui. E aí não rompeu a reta, isso aqui transformar-se-ia numa acumulação de continuação. Mas como ele está nesse nível de suporte interessante, eu estou de olho aqui para ver se vai dar alguma indicação. Tá? Outra coisa, CCR, vejam, nós temos essa monstra dessa acumulação. Eu estou entendendo que essa acumulação, em função do rompimento dessa reta aqui que vem de 2002, essa acumulação é uma acumulação de continuação da baixa. Rompeu a reta, acumulou, o mercado até chegou a testar o topo histórico, tibum, caiu, e agora eu entendo que nós estamos fazendo o que eu acho que é um retângulo. Ponto para minha análise, porque hoje o mercado resistiu justamente no último topo, né? Vai que amanhã a gente tem um fechamento, quer dizer, uma abertura em gap, o mercado vai lá para cima e depois fecha aqui na mínima do dia, ou faz um shooting star aqui. Abre no fechamento anterior, vai lá em cima e fecha exatamente aqui onde abriu. Isso caracterizaria um shooting star, uma estrela cadente, depois de um movimento definido de alta.
e isso acontecendo onde eu acho, quer dizer, na resistência de onde eu acho que é um retângulo. Então, é ponto para a gente eventualmente fazer recomendação de venda, mas por isso que eu estou de olho. Aqui nós estamos com o mercado em CTIP fazendo uma acumulação no topo histórico. Estou de olho para ver se tem alguma indicação de compra ou de venda. Se romper, se eu acho que rompeu para cima, é de venda. Agora, nós já tivemos um bull trap aqui, então o mercado está chegando lá de novo, onde ele já deu uma indicação de venda. Uma reversão aqui talvez me inspire a fazer uma recomendação de venda. Copasa. Copasa rompeu esse nível importantíssimo de suporte, que agora vira resistência, e agora ele está no que eu acho que é um pullback chegando lá, vejam, ele está sentindo, mas não me deu ainda nenhuma indicação de candlestick, né? Mas sentiu a resistência aqui, estou de olho. Direcional, vejam, nós estamos no fundo histórico de direcional. Agora, não é porque chegou no fundo histórico que a gente deve comprar. Essa acumulação que aconteceu, essa oscilação que aconteceu ontem, alguém podia falar, é um engolfo. Não, não é um engolfo. O contexto é muito bom, é suporte histórico, mas o movimento definido foi pífio aqui, né? Foi muito estreitinho bom, daria para você dizer que sim, mas essa sombra grande não anima ninguém, né? Então, isso aqui eu achei que talvez a gente esteja caminhando não para uma reversão, mas para uma bandeira de baixa, né? Então, se o mercado continuar fazendo isso aqui e depois fizer isso, opa, ótimo, a gente vende aqui e stop em cima da bandeira e a projeção, nossa, o céu é o limite, né? Porque rompeu isso aqui, puxa, você poderia projetar essa baixa aqui, esse último movimento de baixa para baixo a partir da bandeira, dá para projetar coisas selvagens aqui, muito para baixo, né? Porque o rompimento disso aqui deve derrubar muito os preços. Por isso estou de olho, então, em direcional. Dólar, estou de olho em dólar porque o dólar está testando o topo. E, puxa vida, hein? Me escapuliu o dólar, esqueci do dólar hoje. Mas eu acho que nós estamos vendo uma bandeira de baixa no dólar aqui, ó. Amanhã, Juninho, vamos lembrar de ver o dólar na abertura, porque eu acho que ele pode estar dando uma indicação para uma venda. Eletrobras, vejam, nós estamos aqui perto do fundo do poço e com essa acumulação aqui, dentro dessa acumulação nós estamos com o que eu entendo ser um retângulo de baixa, ou um triângulo descendente, retângulo, não importa. Eu acho que isso aqui é uma formação de continuação. Então, essa é outra que eu vou estar monitorando amanhã cedo, porque eu entendo que nós fizemos estamos fazendo aqui uma bandeirinha, talvez, né? Então, se a gente escapulir disso aqui, daí eu uso o intraday para me auxiliar. Então, com essa análise do diário, eu então olho o intraday, que não entrou aqui, mas agora entrou. Minha internet está meio... Então, eu fico monitorando o intraday. Se eventualmente eu tenho uma indicação legal aqui de que o mercado vai cair mais, eu concluo que no fechamento nós vamos ter uma posição favorável para o gráfico diário, né? Estou de olho também em Energias BR, porque temos essa acumulação enorme que o mercado rompeu, voltou e agora está nesse nível aqui de novo, depois de ter rompido para baixo. Eu acho que isso aqui pode ser uma acumulação de continuação. Mas isso aqui voltou, eu não quero mais. Então o que eu faço? Eu vou pegar esse cara aqui e pronto. Eu simplesmente apago porque não quero mais. Agora estou de olho em Marfrig, quer dizer, eu não quero mais estar de olho, eu não preciso mais estar de olho. Eu deixo ela lá nas ações e eu vou ver ela com calma, mas não está imperativo porque não acho que tem indicação para acontecer. Mas Marfrig, por outro lado, ó, nós tivemos o que eu acho que é uma formação de cabeça e ombros aqui, com o rompimento dessa retinha, e agora eu acho que nós estamos tendo uma acumulação de continuação. Então estou de olho no teste desse suporte aqui para ver se isso aqui não vai ser uma bandeirinha com o rompimento do suporte. Vou fazer recomendação de venda. Souza Cruz, veja o que está acontecendo em Souza Cruz. Reta, suporte de longo prazo, rompida, triângulo descendente. Uau! Tem que ficar de olho. E nós já temos 1, 2, 3, 4.
Se o mercado chega aqui em cima e me dá uma boa reversão de candlestick, é a dica que eu preciso para vender da maneira como eu gosto de vender no triângulo descendente, que é aqui, e não no rompimento do suporte aqui. Taesa, vejam, Taesa nós temos o rompimento dessa reta, essa acumulação enorme, né, que aconteceu em 2012, 2013 e 2014, e agora eu acho que nós estamos com um triângulo simétrico como o ombro direito de uma formação de cabeça, ombro esquerdo, ombro direito. Então estou de olho por quê? E estou vendo esse cara derivar aqui, né? Talvez amanhã saia uma recomendação de venda de Taesa, se nós tivermos uma boa reversão aí, uma indicação de que essa deriva está sendo concluída, eu acho que seria uma indicação de venda. Por isso estamos de olho. Estamos de olho em Telefônica, em Vivo. Por quê? Porque nós temos essa reta e nós temos o que eu acho que pode ser um pullback, porque esse aqui é o topo histórico do mercado. Nós tivemos recentemente um bull trap, o mercado rompeu e desrompeu o topo histórico. Isso é baixista demais, né? Então eu estou vendo isso aqui como uma acumulação de continuação, um pequeno retângulo, e se isso aqui, quando isso aqui for rompido, eu acho que amanhã pode ser o dia também. Isso aqui certamente é uma recomendação que eu faria com uma como eu diria, acreditando muito, né? As recomendações são simplesmente recomendações, né? Mas tem umas que, na verdade, a palavra que eu procurava era convicção, né? Essa eu faria uma recomendação aqui com uma convicção muito grande. Por quê? Rompimento de reta, bull trap e formação de continuação de baixa, puxa vida, que mais que a gente quer, né? Isso aí, como dizia o Jack Nicholson, é as good as it gets, né? Para quem não sabe, tem um filme com o Jack Nicholson que é chamado As Good as It Gets. E é quando ele fala essa frase que eu gosto, da qual eu gosto muito. Muito bem. Estamos de olho também em TIM. Por que estamos de olho em TIM? Porque isso aqui, TIM foi... isso aqui foi liquidado hoje, né? Foi liquidado hoje e eu pus para ficar de olho, porque a liquidação de hoje foi... eu acho que talvez a gente tenha apertado um pouco demais o stop. Por isso estou de olho em TIM também. E os Minas, eu estou de olho nesse spread. Na verdade, estou mostrando aqui... Não, isso aqui é só o ZIN 3, né? Mas eu estou de olho nesse gráfico aqui, que é o spread entre o ZIN 3 e o ZIN 5. Tá? Então, vejam o que está acontecendo entre as duas ações da mesma companhia. Isso por conta da empresa lá que está comprando as ordinárias, né? Que é de conhecimento público, que simplesmente pagou o dobro do que valiam as ações ordinárias. E pagou 12, as ações estavam a R$6, a 6 e pouco, eles pagaram 12. E agora, só que agora nós estamos em 13,50, né? A USIN 3. E essa aqui é a defasagem da USIN 3 em relação ao USIN 5. Nós já estamos em 221% de alta em 1, 2, 3 meses praticamente. Então eu estou de olho nisso aqui para ver se nós não vamos ter uma reversão e aí a gente pensa o que fazer. E finalmente estamos de olho em Vale. Por quê? Porque Vale está chegando próximo dessa reta de resistência e desse nível de resistência, que é esse antigo nível de suporte aqui, que eu já vou transformar em vermelho e contínuo, né? Então, quero ver se nós não vamos ter algum tipo... Já estamos a meio caminho andado de uma formação de reversão. Por quê? Porque nós tivemos um doji. Então, tivemos esse doji hoje, o mercado abriu em gap e acabou fechando no mesmo nível que abriu, né? Então, amanhã fica de olho. Se a gente tiver uma reversão aqui, eu acho que Vale pode ser muito bem vendida. Por quê? Ora, porque, puxa vida, Vale de 98
para 2008, subiu simplesmente. É por isso que as ações caem, né? Porque elas sobem muito, né? 8.740%. Que coisa, né? Que coisa. É muita coisa, né? Então vale, se cair para o primeiro nível Fibonacci, que equivaleria a ela vir a 7,60, ou seja, isso aqui equivaleria a uma queda de aproximadamente 62%. Vejam, parece muita coisa, né? Mas quando a gente vê, para tudo tem diferentes interpretações, né? Eu quero mostrar para vocês que se vale cair, então, 60% a partir de hoje, para o primeiro nível Fibonacci de correção, 61%, ela ainda teria subido de 98 a hoje, teria subido 1.458% em 10 anos. E não é nada mal, né? Então, é por isso que as ações ficam com potencial de baixa, porque elas sobem extraordinariamente, muito demais da conta, né? Bem, eu acabei comendo aí o tempo das nossas perguntas, mas vamos responder aí as 3 ou talvez as 5 perguntas primeiras, Júnior? Vamos lá, primeira Ambev 3. Então, eu estou aqui no meu garimpo, né? E aqui, quando eu clico na janela, ao clicar D, eu já posso... Não, Ambev 3 eu fiz besteira, não, na verdade... A MBV3 não, né? É o que eu fiz aqui. É isso? É a MBV3, Juninho? Isso mesmo. MBV3. Tem duas retas aí que não tem muito a ver, mas o que interessa é isso aqui. Acho que nós estamos tendo uma dica aqui de operação, na verdade. Ó. Eu acho que a gente tem que considerar esse nível de resistência aqui. Mais um. Então, os preços atingiram o nível de resistência, estão testando o nível de resistência. Vão romper? Eu acho que não. Por quê? Porque essa reta foi rompida. O mercado fez um pullback aqui. Fez um topo um pouquinho acima desse nível. Tá? Tentou fazer outro, não conseguiu. Tentou fazer um topo novo aqui, fez um topo pífio em relação ao anterior. Tentou fazer um topo novo, não conseguiu. Está tentando, já tomou uma patada do urso hoje, porque deixou uma sombra grande, né? Então, acho que uma reversão aqui é indicação legal, sim, boa de venda. Não, tem alguma coisa errada aqui, Juninho. Eu estou com um negócio aqui que não está com atualização. Parou a atualização. Aqui a partir de novembro do ano passado. Estou falando besteira aqui. A MB... Não, falsa. É ABEV3. ABEV. Desculpe, hein? Falha nossa. Agora sim, ela está toda analisadinha aí. Vejam, isso aqui é a reta que já estava traçada lá. Então, rompeu essa reta aqui. Nós estamos com essa acumulação aqui. E função do rompimento dessa reta, função de nós termos feito um topo aqui, o mercado caiu e aí andou saindo de lado, função da falta de força para romper esse topo, eu acho que essa é uma acumulação que vai dar continuidade a essa baixa. Eu acho que isso aqui é um processo de formação de topo, de acumulação, de continuação dessa baixa. Acho que é baixa. É só o que dá para falar. No intraday não dá para dizer nada. O mercado está chegando próximo do teste da resistência lá. Mas não seria uma das ações que eu ficaria de olho nos próximos dias, né? Como eu já mostrei, porque não está lá na minha pasta de olho. Júnior. O IBR4. Coitadinha da Oi, né? Ela
rompeu o seu fundo principal. Rompendo o seu fundo principal, e imaginando que isso aqui é uma grande acumulação, tem que voltar isso aqui para 94. Parâmetros da Atencial, julho de 94, quando a gente tira a inflação. E, bem, olha, o que dá para a gente fazer aqui é o seguinte, a gente projeta essa queda para baixo, daqui a aqui, tá? Estou pegando essa amplitude aqui e vou projetar para baixo a partir daqui. Nós estamos em mares nunca antes navegados, pelo menos na época de inflação. Isso aqui acho que vai para R$4. Essa foi uma acumulação de continuação. E agora nós estamos talvez fazendo uma bandeirinha de baixa para continuar a cair. Baixista, curto, médio e longo prazo. Júnior. Podemos mais uma, Fausto? Podemos, sim. ELPL4. Opa. ELPL4. Então, Eletropaulo, que eu achei que estava aqui na de olho, mas não está. Tem uma ação que está muito parecida com essa. Vamos lá. Então, eu entendo que isso aqui vai dar continuidade ao movimento de baixa. E a projeção é R$2, que é esse fundo é o fundo aqui do Lula, né? Eu vou fazer uma coisa, ó, Ctrl V, muito obrigado pela dica. Ctrl V e desktop, mover janelas para de olho. Vou ficar de olho nela amanhã. Já está aqui na minha de olho. Janelas, organizar alfabética vertical. E agora ELPL4 ELPL4 já está aqui, ó. Tá? Mas vamos voltar aqui. Então, vejam, nós temos aqui uma retinha que tem 1, 2, 3 pontinhos, os dois próximos, mas com um mês de diferença. 4 pontos. E acho que nós pusemos o 5º ponto nessa reta agora, em pullback, né? O mercado acho que está fazendo um processo de pullback aqui. E tivemos uma ilha de reversão, rompeu o topo e tivemos, acho que temos uma ótima indicação de venda aí, ele é LPL4. E a projeção disso é bastante, nossa, dramática, né? Mas logicamente a gente vai testar aí os fundos a 6,50 e depois a 5,50. Mas bem baixista. Obrigado para quem fez a pergunta. Muito bem. Então é isso aí, Juninho. Completamos a nossa primeira quinta técnica de 2015. Agradeço a vocês aí a presença de vocês.